É a minha visão. Achei muito interessante esse ponto que o Fabrício destacou, porque eu falava dessa falta de intensidade e pressão e de um Cruzeiro que não teve cara de Cruzeiro, né? Até comentei isso ainda no meu comentário da primeira etapa. Por quê? Porque essa primeira linha do Cruzeiro não trabalhou tão bem pressionando. E o Leonardo Jardim admitiu isso, porque uma das primeiras frases dele na coletiva é, né? Pegamos uma das piores defesas do campeonato e não aproveitamos. Não aproveitamos em que sentido? O Cruzeiro não pressionou os zagueiros do Juventude no sentido de fazer com que eles errassem, né? Não pressionou a saída de bola, não forçou o erro do adversário. E aí você pega uma defesa que é muito fragilizada, mas você dá liberdade para ela jogar tranquila, a chance dela errar claramente é menor. E aí, nisso da dependência do Matheus Pereira, é muito legal a gente ver o crescimento do Matheus Pereira com o Leonardo Jardim. Porque o Matheus Pereira de agora, dessa temporada, né, do time do Leonardo Jardim, é o Matheus Pereira que pressiona, que sobe lá na linha de zaga para tentar pressionar essa bola, para tentar forçar o erro do adversário. Característica que o Gabigol não tem. E por que o Gabigol continua não sendo titular no Cruzeiro? Por causa disso. Porque o Leonardo Jardim depende desses jogadores. Do Christian, do Caio Jorge, do Matheus Pereira, fazendo essa pressão, forçando esse roubo da bola na entrada da área. E mesmo o Arroio, teve uma entrevista coletiva que o Leonardo Jardim deu mais nas primeiras aparições do Arroio, em que ele deu a entender que o Arroio ainda não tinha a consciência tática do ir e vir, né? Que na recomposição ele ainda pecava. Mas na marcação lá na frente, ele ainda faz melhor do que o Sinisterra. Claro que o Sinisterra pode evoluir do ponto de vista físico e aí acho que ele vai crescer também nesse sentido. Mas eles fizeram falta, né? E o Arroio, ele é um jogador que tem mais capacidade associativa, né? Por isso que ele e o Matheus Pereira se encontram tanto ali, principalmente pelo lado direito. O Sinisterra já é um jogador mais agudo, mais vertical, né? Que pega a bola, dá aquela arrancada, seja para tentar a finalização ou um cruzamento na linha de fundo. Então, hoje também você não tinha dois jogadores ali que geralmente eles trocam passes ali, envolvem a defesa e isso abre inclusive espaço para outro jogador atacar a última linha e finalizar, que geralmente é o Caio Jorge, né? Então, hoje foi um Cruzeiro realmente com muitas características diferentes. Mas a gente lamenta ter empatado, ainda que seja um jogo fora de casa e com todas essas circunstâncias, porque qualidade teve e mostrou isso nos últimos minutos, finalizando muito, mas infelizmente a bola não entrou, né? Exato. Ô Simões, queria sua visão também, essa pergunta, o tema bom aqui do Fabrício Guerreiro. Existe claramente essa dependência do Matheus Pereira dos dois lados do campo? Ô Cirilo, eu acho que isso ficou mais evidente hoje, até pelas ausências do Christian e até do próprio Arroio. Por quê? O Gabigol não tem as características do Matheus Pereira, como a Nath destacou. O Mateuzinho vinha de quase 50 dias sem jogar. Não é fácil. Para você pegar o calor de Caxias do Sul, com a intensidade de jogo, um jogo de um time que tá brigando contra o rebaixamento e para fazer a função do Christian, que é ir e voltar. Para quem tá 50 dias parado, eu inclusive no Rádio Esportes, né, Nath, a gente destacava justamente isso, porque o Sinisterra também não é um cara com muita minutagem. Aí, de repente, você pega a sua trinca de meias, você não tem nenhum dos titulares, e coloca dois jogadores que têm um ritmo de jogo comprometido, o Mateuzinho e o Sinisterra, tem muita qualidade, eu acho até que mais do que os titulares. Eu acho que o Mateuzinho tecnicamente é mais jogador do que o Christian, o Sinisterra tecnicamente é mais jogador que o Arroio, mas nessa questão do ritmo, da recomposição, eles ainda estão atrás justamente porque o Mateuzinho vem de quase 50 dias e o Sinisterra não tem uma minutagem, até porque ele teve, eu acho que 2 lesões desde que chegou ao Cruzeiro. E você tem um Gabigol que não tem o poder de recomposição do Matheus Pereira ou de marcação, de intensidade de jogo e muito menos de criação. E aí sobrecarrega ainda mais a função do Mateuzinho, que geralmente Sim. O Christian só faz a lateral. Hoje o Mateuzinho estava vindo pela lateral e ainda tendo que recompor o meio. Exato. Então aí eu acho que isso compromete o sistema defensivo do Cruzeiro, sim, e acho até que o Jardim o ataque, eu acho até que o ataque do Cruzeiro aproveitou a pior defesa do campeonato, que fez 3 gols. Não é fácil fazer 3 gols no Campeonato Brasileiro.
Não é fácil fazer 3 gols da Série A do Campeonato Brasileiro. O problema é que a defesa, e a gente destacava, Cirilo, antes da bola rolar, o Cruzeiro entrou em campo com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Com os 2 gols que o Flamengo sofreu ontem, o Flamengo foi a 23 e o Cruzeiro tinha 22. E o Cruzeiro, de repente, vai e pela segunda vez na competição, toma 3 gols no jogo, sendo que na primeira que ele tomou e foi contra o Internacional, lá no começo do campeonato. No começo e com o Jonathan expulso aos 20 minutos do primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0. Então, eu acho que demonstra claramente uma falha defensiva do Cruzeiro e eu acho que pode ter sido provocada até por isso. Faltou ao Cruzeiro esse encaixe dos, podemos dizer, os 3 meias, né? 2 que jogam pelo lado e o centralizado. Eram todos reservas e sendo que 2 deles não tinham o ritmo de jogo e exatamente, talvez os 2 em que se tem mais exigência física. Porque é o cara que joga pelo lado do campo, ele tem que atacar e tem que voltar para recompor. Tem que atacar, tem que voltar para recompor. Não é fácil de fazer. A intensidade do jogo, ela é muito elevada, muito elevada. Então, por isso até que eu imaginei, o Jardim não tem essa característica de escalar 3 zagueiros. Se botasse um terceiro zagueiro, liberasse mais os alas ou pensasse em outras opções. Porque ele teve, inclusive, a ausência do Eduardo, né? O reserva do Christian, com certeza, seria o Eduardo. Sim. E ele também não teve. Então o Mateuzinho acabou sendo uma solução como uma terceira opção, embora adiantando um processo, né? Exatamente. Eu tenho certeza que o Jardim não queria colocar o Mateuzinho exatamente. Hoje. E adiantando um processo. Mas, de toda forma, eu acho que fica de positivo, apesar do empate e da dificuldade em relação a título do Brasileirão, o fato de que Mateuzinho e Sinisterra jogaram. E esses 2 caras, eles vão ser muito importantes nas semifinais da Copa do Brasil. E esses minutinhos dá diferença, viu, Simões? Isso, exato. E esses caras, eles têm poder de... E o Japa também. Sim. Japa também. Mas o Mateuzinho e o Sinisterra são jogadores nível internacional. São jogadores de um nível muito elevado. O Japa é um bom menino, um bom garoto, mas um bom jogador. Temos que ver mais ainda. Mas para Mateuzinho e Sinisterra, são 2 opções que o Cruzeiro tem e opções que desequilibram o jogo. Então, esses caras bem, a partir da reta final do Brasileirão e principalmente do dia 10, o Cruzeiro ganha, sem dúvida nenhuma, 2 armas ou no seu banco de reservas ou até no seu time titular.